Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Olá meus amigos, me chamo Rodrigo Agno, venho trazer uma passagem da Palavra de Deus para você. Gostaria que você prestasse atenção, porque a Palavra de Deus vem dizer em Hebreus 4:12 a seguinte mensagem: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O autor de Hebreus diz aqui que a palavra de Deus é apta para penetrar e dividir e saber as intenções do coração. Em outra passagem que eu gostaria de compartilhar com você, está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e toda boa obra seja perfeitamente feita na vida dele. A palavra de Deus, para muitos, alguns vão dizer que são apenas preceitos humanos, porque foram escritas por homens. E é verdade, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens diferentes, mas que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Se você ver todas as escrituras sagradas, você vai ver que elas não falam de si mesmo, mas ela fala através do Espírito Santo, se referindo a Deus ou ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque todas as palavras, todas as mensagens, cartas ou livros que foram escritas pelo homem, na qual ele menciona somente a figura de si mesmo, eles são considerados como os livros apócrifos. Então não são incluídas nas escrituras. Algumas Bíblias são incluídas, como, por exemplo, a Igreja Católica adquiriu esses livros como parte do seu livro, da Bíblia. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele deixou a sua palavra não somente para nós lermos, mas para vivermos o que ela está aqui, porque ela vem nos mostrar a personalidade de Deus. E mais ainda, ela tem resposta, a palavra de Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Ela é como se fosse um manual do Criador, daquele que é o construtor. Então ela vem não somente para nos guiar, para nos mostrar, para nos ensinar, mas também para mostrar para nós que a palavra de Deus, ela é viva e ela pode ser mais atual do que tudo que você pode imaginar de mais moderno na sua vida. Ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, ela é muito mais atual da revista que ainda vai ser escrita. Pra você ter uma ideia. Então eu classifiquei aqui algumas partes que eu gostaria de compartilhar com você, porque se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou o mundo através da palavra. Haja vista que muitas pessoas falam que a Bíblia foi escrita por homens, mas eles foram usados por Deus, tanto que 40 homens diferentes vêm dizer para nós, em épocas diferentes, praticamente a mesma coisa, que haveria de vir um Messias que salvaria a humanidade do seu caminho a passos largos para o erro. Então, homens diferentes sendo usados por Deus em épocas diferentes para falar a mesma coisa que chegou até o seu coração nos dias de hoje. Deus criou o mundo através da palavra. Tanto que quando ele fala assim, haja luz e houve luz. Haja o sol, a lua, a natureza. Deus criou tudo perfeitamente. Não como muitos por aí dizem que do estalo, de uma explosão, o mundo foi criado. Não existe, não tem lógica o mundo ser do jeito que nós vemos, com toda a sua perfeição, e não for criado por Deus. É como se nós disséssemos assim, como pode uma pintura tão linda, colocada numa tela, e ela ter ido parar ali do nada? Não existe essa lógica. Foi Deus que criou. Deus formou o ser humano. Ele conhece cada cantinho do seu corpo. Tudo que está dentro de você, ele conhece melhor do que o próprio médico que estuda isso anos a fio. Então quero te dizer, se você tem algum problema de saúde, procure o médico dos médicos. Ele sim pode resolver o seu problema.
Bom, Deus criou o mundo pela palavra. Ele falava e as coisas aconteciam. Deus se revelou através da palavra. No capítulo 1 de João, ele vem dizer isso: o verbo vivo se fez presente e se tornou carne. É como se ele estivesse falando assim, tudo aquilo que foi falado pelos antepassados, ele se tornou material na forma física do Senhor Jesus Cristo. Ele era o verbo a qual todos falavam e veio à terra na pessoa física do Senhor Jesus Cristo. Então ele se revelou, o próprio Deus se revelou a nós, porque o Pai e o Filho não há distinção. Porque o Filho cumpre a vontade do Pai. E todos os elementos, as pessoas da Trindade, cumprem a vontade de Deus. Então eles são a Trindade, que se forma uma pessoa só. É como se você estivesse olhando para um irmão gêmeo de alguém e falasse assim, olha, eles são idênticos. Na Trindade funciona da mesma forma. Só que eles são idênticos em tudo, nos pensamentos, na forma de agir. Por isso que são três pessoas diferentes, mas com o mesmo, é como se fosse um. Por isso que Jesus Cristo enfatizava isso. Aquele que me vê, vê o Pai. Bom, Deus se revelou através da palavra. Eu quero compartilhar a terceira coisa com você, que é através da palavra que Jesus Cristo venceu o diabo. Vocês devem lembrar que Jesus, quando começou o seu ministério, ele vai para o deserto e ele fica 40 dias e 40 noites. E ali ele não come nada, não bebe nada. E vem o diabo e vem tentar ele, dizendo, você é o filho de Deus, você pode transformar uma pedra em pão, você pode cair desse penhasco aqui, os seus anjos te segurar. Tudo o diabo vinha com um argumento para que tirasse Jesus do seu caminho. E Jesus venceu o diabo como? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Eu quero te dizer uma coisa hoje, meu querido. Deus pode mudar qualquer situação falando apenas uma palavra na sua vida. Ele muda qualquer situação se ele falar uma palavra só. E ele acontece. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, e ele olhava para uma pessoa que estava doente, e ele olhava para uma pessoa que estava endemoniada, e ele usava apenas uma palavra. Quando a pessoa estava endemoniada, ele fala, sai, espírito imundo, sai, demônio, e saía do corpo da pessoa. A pessoa estava doente e ele falava, seja curada, fique sã. Mas a palavra mais poderosa de Jesus é, vai, a tua fé te salvou. Ele trazia a salvação para as nossas vidas, porque a palavra vem nos garantir isso. Conhecereis a verdade, em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, gente, é viva, ela é eficaz, ela vem para transformar a vida do homem. Você precisa acreditar nela. Não são preceitos humanos. Que é o homem que escreveria, se o teu inimigo bater no seu rosto, vira a outra face para ele bater. Ninguém em sã consciência, ser humano, faria uma coisa dessa, falaria uma coisa dessa. Tem que ser coisa de Deus. Qual palavra do ser humano poderia dizer para você assim, amai os vossos inimigos? Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Então, uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que a palavra de Deus vem dizer em Provérbios 16, do 1 ao 3, né? Que é Deus que decide, meu querido. Quando ele fala assim, o homem pode fazer planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, você pode planejar sua vida inteira, você pode fazer projetos, você pode querer construir sonhos, mas é da boca de Deus que sai a última resposta. Você pode até achar que a sua situação está perdida, que não tem mais jeito, que a vida daquela pessoa não tem como mais salvar, mas eu quero te dizer que se você crê em Deus, ter fé nele, ele pode mudar qualquer situação, porque a última resposta vem da boca de Deus. Acredite nisso. É Deus que decide todas as coisas na vida de todas as pessoas, na face da terra. Acredite nisso. Tenha fé em Deus. E para finalizar, eu quero compartilhar com você
que o homem será julgado pela própria palavra de Deus. Se você hoje está vendo esse vídeo, você já sabe que você já é réu de juízo, porque está ouvindo a palavra de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Jesus Cristo e falar assim: ah, eu não ouvi falar de Jesus Cristo, e ninguém pregou do evangelho para mim. Você que está ouvindo, meu querido, já virou réu de juízo. Porque não vai ser eu que vai te julgar, e nem o Senhor Jesus Cristo, mas a palavra que ele tem pregado e que deixou registrada nas Escrituras Sagradas. Está lá em João 12:48, quando ele diz: não sou eu quem julgo, mas as palavras que tenho pregado, essa será o juiz no último dia. Para você não ter desculpa de dizer que a palavra de Deus não chegou a você. Você sabia, há uns tempos atrás, quando eu participava de missões mundiais, havia somente 8% da população mundial que não sabia e nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia diz que quando todas as pessoas na face da terra ouvir a palavra de Deus, aí virá o fim. Quem hoje não ouve a palavra de Deus? Principalmente com essa tecnologia da internet, onde as pessoas acessam e vão ouvir falar de Jesus. Então eu quero te dizer que o fim está muito próximo, porque quando todos ouvirem falar de Jesus, aí virá o fim. E agora eu quero te trazer a sua memória, quando aquele centurião, chefe dos soldados romanos, chegou para Jesus, querendo que ele curasse um amigo dele. E ele fala para Jesus assim, da seguinte forma: não, Jesus, não precisa ir até minha casa. Uma palavra que sair da sua boca é o suficiente, porque eu sou homem sujeito, os meus homens são sujeitos às ordens, e tudo que eu falo para eles, eles obedecem. Então eu creio em ti, e se a tua palavra for dizendo que ele vai ser curado, eu vou acreditar na sua palavra. Jesus fala assim: jamais vi tamanha fé. Quero te dizer o seguinte, meu querido: manifestações na Bíblia de fé são por causa de palavras. O que chamava mais atenção de Jesus era que as pessoas falavam, proferiam com a sua boca, demonstrando a ele fé nele. Quando aquela mulher lá, cananeia, foi até os pés de Jesus pedindo para que ele tirasse a enfermidade da filha dela, e Jesus Cristo falou assim: não, eu não vim para vocês primeiro, eu vim primeiro para os judeus. Eu vim para trazer salvação para os judeus, para a casa de Israel. Eu não vim para os cachorrinhos. Você pode pensar que ele chamou aquela mulher de cachorrinho, mas ele está falando como se fosse um animalzinho de estimação. Aí aquela mulher abre a boca e fala: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Aí Jesus fala: jamais vi tamanha fé. Então você está vendo aqui que Jesus sempre destacava as pessoas que com as suas bocas demonstrava fé. Tenha fé em Jesus Cristo, que ele vai mudar a sua situação. E uma palavra que sair da boca dele, ele vai transformar a sua vida, transformar a situação que você está vivendo. O problema que parece ser gigante na sua vida, Deus vai fazer mudar a situação. Lembre-se que quando Lázaro estava morto lá 4 dias já, ele ordena uma coisa: retira a pedra. O homem tem que fazer a sua parte. Você precisa, com as suas palavras, de dizer para Deus: Deus, eu acredito em você. Aí Jesus vem com a providência. E Jesus fala: venha para fora, Lázaro. Venha. E aconteceu um milagre. Então eu quero dizer para você que uma palavra que sai da boca de Deus vai transformar a sua vida, vai mudar qualquer situação. Porque assim como as palavras podem destruir a vida de uma pessoa, as palavras que saem da boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do próprio Deus, vêm para transformar a sua vida. Creia nisso, meu querido, em nome de Jesus.